Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, nós nos encontramos para darmos continuidade ao nosso seminário, Seminário Batista Confessional do Brasil. Estamos aqui, dessa vez no estado do Pernambuco, para o nosso módulo de número 12, o módulo que vai tratar sobre um tema que todo batista reformado gosta muito, que é Teologia Pactual, Introdução à Teologia Pactual. O nosso professor, o diácono Rex, ele vem dos Estados Unidos para ministrar as aulas desta semana, as aulas intensivas dessa semana. Nós agradecemos muito a Deus pela vida dele, pelo privilégio que temos de recebê-lo aqui no Brasil, de estar conosco, de nos abençoar com o seu conhecimento. Então eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos que estão aqui no módulo presencial. Quero aproveitar também e estender essas boas-vindas aos alunos que estão chegando agora nesse último mês, os novos matriculados do Seminário Batista Confessional do Brasil. Quero também dar as boas-vindas aos nossos alunos que de casa estão assistindo, estão acompanhando os trabalhos do Seminário Batista Confessional do Brasil. É sempre um privilégio muito grande, meus irmãos, podermos dar início aos nossos trabalhos quando eles acontecem. Eu também quero lembrá-los que nós estamos no módulo de número 12, são 14 módulos pelo Covenant, com mais 2 módulos bônus na grade do nosso curso, totalizando 16 módulos. Então nós já estamos bem próximos de concluirmos essa primeira turma do seminário. Eu tenho certeza que o nosso país está sendo grandemente abençoado, porque serão novos pastores batistas reformados, novas possibilidades, igrejas que receberão ministros do Evangelho que estão sendo bem treinados na nossa teologia bíblica e em questão de identidade, a nossa identidade batista reformada. O nosso abraço também para todos os nossos diretores nos Estados Unidos, para o pastor Dr. Samuel Waldron, que é o diretor do Covenant, para o Jorge Rodrigues, que é o nosso diretor na América Latina. Nós somos gratos a todos eles pelo amor que eles têm pelo Brasil, pelo trabalho árduo que eles têm ministrado aqui conosco. Como nós fazemos corriqueiramente, meus irmãos, vamos começar a nossa semana com uma pequena reflexão na palavra do Senhor. Eu peço à igreja, aos irmãos que abram em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Enquanto os irmãos localizam aí, antes de iniciarmos a leitura, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai querido e amado, nós louvamos o nome do Senhor, nós te agradecemos pelo teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos é dado gratuitamente, Senhor Deus. Com o sangue precioso de Jesus, os nossos pecados foram todos lavados, fomos remidos, Senhor Deus, de toda a culpa, de todo o pecado. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, Pai. Obrigado, nosso Deus, por todas as coisas cooperarem para o nosso bem, como escreveu Paulo. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos iniciando mais esse período do seminário. Que o Senhor Deus agora nos conduza nessa reflexão, Senhor Deus. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja tocado pela palavra do Senhor. Que toda a semana, Senhor Deus, que se inicia hoje, seja para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. Fala conosco a cada manhã, Senhor Deus. Incomode-nos com a Tua santa palavra, Senhor, e com o Teu Espírito a cada manhã. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Queridos, vamos abrir a Escritura em Êxodo, capítulo 2, e vamos ler dos versos 23 ao 25, por favor. Êxodo, capítulo 2, dos versos 23 ao 25. Essa passagem é uma das passagens mais belas das Escrituras para mim, e os irmãos podem ter certeza que eu não estou usando aqui nenhum tipo de jargão, Geralmente as pessoas, quando vão ler um texto bíblico, dizem: eu gosto muito dessa passagem,
Mas, de fato, para mim, irmãos, essa passagem é maravilhosa porque mostra a mão de Deus restaurando, decidindo restaurar o povo de Israel, os hebreus que estavam ali como cativos no Egito. E já há 400 anos, é o tempo que eles ficaram, 430 anos cativos no Egito. Mas, sobretudo, nos mostra não apenas a mão de Deus livrando o seu povo, mas o próprio Deus cumprindo o seu pacto abraâmico, cumprindo a promessa que ele faz a Abraão de fazer dele uma grande nação. E esse tempo em que Israel ficou 400 anos no Egito, certamente foi um tempo de muita multiplicação. O capítulo 1 de Êxodo vai mostrar, logo no princípio, como o povo de Israel foi fecundo, e as escrituras do Antigo Testamento usam ali várias expressões repetidas, né? Foi fecundo, se multiplicaram muito e cresceram, né? E se espalharam. Então, todas essas repetições que nós encontramos ali em Êxodo, capítulo 1, mostra não apenas uma fecundidade natural, comum, mas certamente um eco da promessa de Deus a Abraão de que faria dele uma grande nação, um grande povo, um povo muito numeroso. E agora, nos versos 23 ao 25 do capítulo 2, nós temos Deus tirando o seu povo do Egito e levando até a terra de Canaã. A culminação disso está no livro de Josué, onde o povo então entra na terra da promessa, mais uma vez a promessa que Deus fez a Abraão, e repetiu a promessa que fez a Abraão aos seus descendentes, a Isaque, Jacó e a todo Israel. Então nós temos aqui uma promessa de Deus maravilhosa. O texto diz assim: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Amém. Eu quero tratar com vocês essa manhã, de modo bem abreviado, de algumas palavras e significados importantes desta passagem, irmãos. Certamente não podemos fugir do título do tema, a promessa de Deus a Abraão se cumprindo, né? Sendo perfeitamente cumprida aqui, o que nos faz lembrar da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus mantém sua palavra, Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra. Falando eu, dizendo eu, por acaso não se cumpriria? É o que diz o nosso Senhor no livro de Números. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, é decreto de Deus e certamente se cumprirá. E nós temos isso maravilhosamente apresentado aqui nessa passagem, meus irmãos. Observe que o que nos chama a atenção logo no princípio é que depois que José do Egito morre, o novo faraó não conhecia a José do Egito, ou seja, não conhecia nada da geração anterior de Israel, não conhecia nada da relação dos israelitas, da família de Jacó, com o faraó e como eles foram abençoados ali por causa de José, porque Deus estava com ele. Esse novo faraó não conhecia nada disso. E a Bíblia vai nos ensinar que esse novo faraó, esse novo rei do Egito, então começa a trazer cargas pesadas sobre o povo. Porque o povo é muito grande, é muito numeroso, e eles começaram a temer o povo de Israel, e devido a isso, o faraó, o novo rei, começou a trazer muita servidão, e muita aflição, e muito julgo sobre o povo de Israel. E esse povo, então, clamou ao Senhor. Às vezes, quando nós estamos estudando o princípio da história de Israel, que começa com Abraão, nós começamos a ver que o povo de Israel sempre foi um povo idólatra, apesar de conhecer o Deus de Israel. Sempre foi um povo idólatra. Eles sempre tiveram uma tendência aos ídolos, que é, obviamente, um reflexo da natureza pecaminosa de todo homem. E eles sempre buscaram ídolos, eles sempre foram contaminados facilmente. Essa
percepção ela é repetida em todo o Antigo Testamento. Lá no deserto, quando eles estão saindo, depois de terem visto o grande poder de Deus, as pragas, o livramento do Senhor, ainda assim eles adoravam ídolos. Eles se contaminavam com os ídolos, eles queriam ser como as nações, eles buscavam os deuses do Egito. E isso se repete, quando eles entram na terra, a mesma coisa. Eles se contaminam com as nações, com os deuses das nações, etc. Porém, apesar disso, esse povo conhecia, pelo menos em parte, ao Senhor e as promessas do Senhor. Porque o texto diz que eles clamaram, eles suplicaram. O texto diz em outras passagens anteriores que as parteiras, por exemplo, quando foram designadas para matar os bebês machos, elas temeram mais ao Senhor. Então eles tinham conhecimento do Senhor, de Deus, do Deus que fez o pacto com Abraão. E aqui esse povo, com grande servidão, clama ao Senhor. E a Escritura diz que o clamor do povo sobe a Deus, sobe a Elohim. E dois verbos são usados aqui, irmãos, de maneira bem interessante. O primeiro é, lembrou-se Deus e ouviu Deus o gemido. Essa é a primeira parte. Deus escuta o clamor do seu povo. Essa é a expressão, obviamente, Deus não tem ouvidos como nós temos ouvidos e todo um sistema preparado para ouvir, mas isso é para nos dar a ideia real, verdadeira, de que Deus está atento ao seu povo, de que Deus, de fato, escuta o sofrimento, o clamor, as orações do seu povo, de que Deus vê quando o seu povo é perseguido e sofre. E a Escritura diz que Deus está aqui ouvindo o clamor do seu povo, do povo da sua aliança, da sua promessa. Então o texto diz, e ouviu Deus o gemido. A expressão que é usada aqui também para mostrar o sofrimento do povo é uma expressão de dor, gemido. É uma expressão de quem está com dificuldades e sentindo dores e sofrendo. A expressão gemer, ela quase sempre, nem sempre, mas quase sempre ela é usada à dor, não é? O gemido é um gemido de dor que causa algum tipo de aflição. E depois vem uma outra palavra, um outro verbo, que é o verbo lembrar. A Escritura diz que Deus lembrou-se da aliança com Abraão. Então nós temos aqui Deus ouvindo o povo, por um lado, vendo a aflição sobre o povo, e por outro lado, ele lembrando que fez uma promessa, um pacto com Abraão. Então Deus lembra-se da promessa que fez a Abraão. Qual era a promessa de Deus a Abraão? Em Gênesis 12. A promessa era de fazer de Abraão um homem velho, já com 100 anos de idade, e sua esposa Sara, estéril, com 90 anos de idade. Fazer dele, de Abraão, uma nação. E essa nação sairia da sua esposa, da sua mulher Sara. Não seria por outras vertentes, por outras mulheres, mas de Sara, porque era de fato uma nação que Deus mesmo estava preparando, irmãos. Que a mão do Senhor era para que ninguém, de forma nenhuma, colocasse em dúvidas que o milagre de Deus estava acontecendo ali. Porque pela idade e pela infertilidade de Sara, era impossível que uma nação surgisse dali. Mas a mão de Deus estava ali, porque Deus empenhou sua palavra numa promessa. E Deus lembrou-se dessa promessa, de fazer do povo uma grande nação e de levar o povo, este povo, para uma terra que emana leite e mel. Uma terra que foi prometida a Abraão. E Deus lembra de tudo isso. E então Deus vai agir ao longo do livro de Êxodo, como veremos, Deus vai agir para cumprir a sua palavra, para com braço forte e com mão estendida tirar o seu povo do Egito, das garras do faraó, do inimigo, e levá-lo a cumprir a promessa, irmãos. Qual é a lição para nós aqui nessa manhã, meus irmãos? Eu tenho apenas algumas colocações a fazer para os irmãos. A primeira delas é que, de fato,
existe uma aliança divina com o seu povo. Essa aliança que Deus fez com Abraão não envolve apenas a descendência física de Abraão. Ela envolve todos os que têm a fé de Abraão. Então é uma aliança que eu e você entramos e estamos nela, incluídos nela, nesse pacto de Deus. É claro que é uma aliança que inclui o povo étnico de Abraão, o povo de Israel, mas é uma aliança que vai para além do povo de Israel, em que os gentios estão inseridos nela, aqueles que têm a fé de Abraão. Portanto, se Deus escuta o gemido do povo de Abraão, da etnia de Abraão, Ele também está atento para todos aqueles que estão nessa promessa, nessa aliança espiritual, nesse povo espiritual, nessa descendência de Abraão espiritual, que somos nós, que é a igreja, o povo de Deus desse tempo. Nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, que nós estamos inseridos na promessa de Deus com Abraão. Nós estamos nela. Em segundo lugar, e em último lugar, lembre, o Senhor sempre cumpre a sua palavra. O Senhor empenhou a sua palavra e então Ele vai cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele disse na promessa, no pacto, Ele fará. E nós estamos neste pacto. E aquilo que foi falado acerca deste pacto, as bênçãos deste pacto, são as nossas bênçãos. Todos nós sabemos que os pactos de Deus culminam no pacto da redenção, no pacto da graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós estamos, irmãos, nesse pacto maravilhoso da graça de Deus, com o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, derramado por nós. Essa é a nossa condição como igreja de Cristo, está nessa aliança perfeita e maravilhosa com o Senhor. Que isso nos ajude, irmãos, primeiro a acalentar o nosso coração e segundo a nos lembrar da bondade do nosso Deus, de que Ele está conosco e nunca jamais nos abandona. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana de aulas para os irmãos, um ótimo dia de aula, especialmente hoje, e que seja de muito proveito para todos nós. Amém.